Bom, brasileiros, agora a gente vai entender algumas consequências da definição do logaritmo, tá? A partir da definição do logaritmo, temos que A pertencente aos reais não pode ser negativo e não pode ser zero e ainda não pode incluir o 1, tá? Lembrando, quando a gente está falando de logaritmo, esse A se refere à base do logaritmo, tá? Então, a base do logaritmo não pode ser negativa, né? Ó, tem que incluir só os positivos, não pode incluir o zero e ainda tirando o 1, não pode incluir o 1. E o logaritmando, que é o B, pertence aos reais, também positivos, sem incluir os negativos e sem incluir o zero, tá? Então, não são definidos os logaritmos abaixo. Bom, vamos analisar aqui, ó. O primeiro aqui, log de menos 12 na base 4. Se você observar aqui, ó, o logaritmando é menos 12. E ele se refere ao B aqui, que é o logaritmando, ó. E só pode ser positivo. Então, esse logaritmo não existe e a gente não calcula, tá? Depois aqui, ó, o log de 0 na base 8. O logaritmando é 0, ó. E 0 não pode, tá vendo? Esse asterisco aqui em cima dos reais, ó, significa que não inclui o zero, esse asterisco ali. Então, esse logaritmo não existe. Depois, o log de 27 na base menos 3. A base é o A. Não pode ser negativa também, ó. Tem que ser só os positivos. Depois, log de 9 na base 0. A base não pode incluir o zero também, ó. O asterisco aqui, tá? A base não pode incluir o zero. Log de 49 na base 1. A base não pode ser 1, ó. Tá vendo? Ó, tem que tirar o 1. Isso aqui significa que a gente está tirando o 1. A base não está definida no 1. E o logaritmo de menos 36 na base menos 6, obviamente que não vai existir, porque aqui ainda tem tanto a base, né, quanto o logaritmando negativos. Aí, uma consequência da definição do logaritmo, de acordo com a definição de logaritmos, podemos estabelecer que o log de A na base A igual a 1. Toda vez que eu tiver um logaritmo de algum número na base desse mesmo número, quando o logaritmando e a base for igual, sempre vai dar 1. Por quê? Se a gente fizer aqui, ó, o log de A na base A igual a x, o x vai ser o quê? Expoente da base, que é A elevado a x. E isso aqui vai ser igual ao logaritmando. Então tá aqui, ó. A elevado a x é igual ao logaritmando, que era A. E aí eu elevei o A a 1, né, para ficar igual. Bases iguais, né, uma equação exponencial de bases iguais. Eu cancelo as bases aqui e trabalho só com os expoentes, que é 1. Então, x vale 1, tá? Então, para todos os casos, sempre quando o logaritmando e a base for igual, sempre vai dar 1. O segundo aqui, ó, o log de 1 na base A, sempre vai dar 0. Sempre que for o logaritmo de 1 em qualquer base, sempre vai ser 0. Porque se a gente fizer o log de 1 na base A igual a x, o x vai virar expoente da base. A base A elevado a x. Igual a 1, né? Igual ao logaritmando. E aí, como é que a gente faz para igualar essas bases aqui, ó? Eu posso chamar esse 1 aqui de A elevado a 0, né? Porque a base aqui é A e eu tenho que igualar as bases para eu poder cancelar e trabalhar com os expoentes. Então, aqui o A vai ser 0. Então, A elevado a 0, A elevado a x. Igualei as bases, então o x é 0. Então, todo e qualquer logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser 0. Próximo aqui, ó. Logaritmo de A elevado a n na base A sempre vai ser o expoente do logaritmando, né, ó? O n aqui sempre vai ser assim. Se a gente fizer o logaritmo de A elevado a n na base A igual a x, a gente vai ter que o x vai virar expoente da base, vai ser igual ao logaritmando. Então, A elevado a x igual ao logaritmando, que é A elevado a n. Aqui já está com as bases iguais, eu cancelo, então o x é igual a n, né? Ó, então, o x sempre vai ser igual ao expoente do logaritmando, tá? A terceira propriedade diz que o log de b na base A é igual ao log de c na base A. Quando isso acontecer, a gente vai trabalhar só com os logaritmandos, ó, tá vendo? Ó, b e c, b e c. Vou fazer um exemplo disso aí para ficar mais claro.
Vou fazer um exemplo aqui de todas as propriedades, ó. Logaritmo de A na base A igual a 1, né? A primeira propriedade. Então, quando tem log de A na base A, significa que é logaritmo de um mesmo número. Então tá aqui, ó, log de 2 na base 2. Para mim resolver isso, é igual a x, né? Sempre fazendo assim. Então, o x vai ser expoente da base, que aqui é 2, né? Ó, vai ficar 2 elevado a x. E esse resultado vai ser igual ao logaritmando, que no caso aqui é 2. Como a gente tem que transformar em potência, botei 2 elevado a 1. Igualei as bases, cancela as bases, então vou trabalhar só com os expoentes, vai dar x igual a 1, tá? Então, confirmou, sempre o x vai ser 1. Qualquer logaritmo, se fosse logaritmo de 4 na base 4, era 1. Se fosse logaritmo de 1000 na base 1000, era 1. Se fosse logaritmo de 1352 na base 1352, é 1, tá? Agora aqui, ó, o log de 1 na base A é igual a 0. Então, se eu tiver aqui, ó, o log de 1 na base 3, eu vou igualar a x, né? O x vai ser expoente da base, tá aqui, ó, x expoente da base, igual ao logaritmando, né, que é 1. Só que eu tenho que igualar as bases. Então, como é que eu transformo esse 1 numa potência de 3? Elevando 3 a 0, que é 1. Aí eu consegui igualar as bases, então eu vou poder cancelar, né? Quando eu cancelo, para trabalhar só com os expoentes, eu vou ter que o x é 0, tá? Então, confirma esta propriedade aqui. A terceira lá, ó, do log de A elevado a n da base A, C igual a n. Eu tenho aqui, ó, o logaritmo de 4 na base 4 elevado a 7. Eu igualo a x, para mim resolver. O x vai ser expoente da base, que aqui é 4, né? E igual ao logaritmando, que é 4 elevado a 7. E aqui já ficou fácil, porque as bases já estão iguais. Cancela as bases, trabalho só com os expoentes, o x vale 7. Então, se fosse, por exemplo, o log de 8 na base 8 elevado a 3, o resultado seria 3, né? E vai ser sempre, o resultado vai ser sempre o número que está elevado no logaritmando, ok? Aqui o próximo, log de B na base A igual ao log de C na base A. Quando isso ocorre, a gente trabalha só com os logaritmandos, né? Ó, igual aquela propriedade aqui, que aqui eu vou dar um exemplo agora. O exemplo é, calcule o valor de x tal que o logaritmo de x menos 3 na base 2 é igual ao log de 3 na base 2. A propriedade diz que quando a gente tem logaritmos de mesma base, a gente vai trabalhar só com os logaritmandos e eles serão iguais. Então tá aqui, ó, x menos 3 é igual a 3. O primeiro logaritmando, o segundo logaritmando. Poderia ser como se fosse o logaritmando o logaritmo aqui, ó, de B, né? Ó, esse aqui é o B e esse aqui é o C, tá? Então ficou x menos 3 igual a 3. Isso aqui é uma equação de primeiro grau simples. Esse menos 3 está negativo aqui, ele passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 3 mais 3, que é 6, tá? Desse jeito que a gente resolve. A gente vai ver isso aqui com mais propriedades na parte de equação logarítmica. Agora, a última propriedade, ela diz que A elevado ao logaritmo de B na base A é igual a B. Bom, isso aqui fica meio assustador, né? Você pensar, pô, de onde é que isso saiu? É simples. Se a gente pensar aqui, ó, no logaritmo de B na base A igual ao logaritmo de B na base A, os logaritmos iguais, né? Ó, esses logaritmos são iguais, tá vendo? Ó, log de B na base A, log de B na base A. A gente pode dizer, como é que a gente, aliás, no caso, como é que a gente resolveria isso daqui? A base, que no caso aqui é A, ela estaria elevado ao log de B na base A. Não é assim? Suponha que fosse só o log de B na base A igual a x. Isso, o x não seria expoente da base? Então, o que está aqui, que é no caso o log de B na base A, é o expoente da base. Então, vou fazer o quê? Pegar a base, que é A, vou elevar a log de B na base A. Tá aqui, ó. Peguei a base A, elevei a log de B na base A. E isso aqui tem que ser igual ao logaritmando, que aqui é B. É daí que esse negócio ali saiu. A elevado a log de B na base A é igual a B.
Um exemplo de como que a gente aplica isso, ó. Se eu tiver 7 elevado ao log de 4 na base 7, isso daqui vai ser 4. Vai ser sempre o logaritmando, vai ser sempre, o resultado dessa conta vai ser sempre o logaritmando que está no expoente do número que tiver aqui. Mais um detalhe, a gente só pode fazer isso quando o número que está aqui elevado ao logaritmo for igual à base. Tá vendo? Ó, aqui é 7, aqui é 7. Se aqui fosse, por exemplo, 3 e aqui fosse 7, já não poderia fazer isso. Aí já tem outra técnica para resolver, tá? Mas quando aqui é igual, quando esses dois números forem igual, a gente resolve assim. Se fosse, por exemplo, ó, vou dar outro exemplo aqui para ficar bem claro, para todo mundo entender. Ó, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado ao log de 5 na base 3. Quanto que seria isso daqui? 5. Muito bem. É sempre o logaritmando do expoente, tá bom? Se eu tivesse 9 elevado ao log de 3 na base 9. Isso daqui seria 3, tá? Então é isso, brasileiros.